Olha quem tá aqui para falar um oi para vocês. Gente, esse daqui é o motivo de eu ter sumido um tempinho por aqui, ó. Eu adotei dois cachorrinhos, dois Goldens lindos. Esse daqui é o Luke, o irmãozinho dele, infelizmente, logo que eu peguei, ele ficou doentinho e ele tá internado. Mas ele tá em estado... Ele tá estável, né? Tá em bom estado. E logo ele vai receber alta e voltar para ficar com o irmãozinho. Esse aqui, pessoal, é o Luke, ele é o mais sapeca. O outro é o Danny, ele é super bonzinho. O Luke faz uma arte aqui que vocês não têm noção, ele bagunça tudo. Mas é muito fofo, né? Olha isso, que gracinha. Eu tinha que compartilhar com vocês. Olha o tamanho dessa pata aqui, que patona que ele tem. Ele vai ficar enorme. Ele já é grande, né? Porque ele é um bebezinho. Ele tem menos de 2 meses e é enorme. Então vocês imaginam o tamanho que esse cachorro vai ficar. Ele tá quietinho agora porque ele tava dormindo. Mas ele é terrível. Quem tá me acompanhando lá no Instagram já viu vários vídeos dele tocando terror aqui em casa. Mas eu prometo que eu vou mostrar mais ele aqui no canal. Mas e aí, o que vocês acharam do Luke? Dá um tchauzinho, Luke. Fala lá oi pro pessoal, ó. Tchau, pessoal! Agora vamos contar o caso de hoje, né, gente? Hoje eu vou falar para vocês mais uma vez sobre relacionamentos abusivos. Esse tipo de relação nunca termina bem e esse caso é mais uma prova disso. Antes do desfecho final, houveram várias oportunidades da história do Jorge e da Sarah tomarem um rumo totalmente diferente. Mas infelizmente eles insistiram no erro e levaram essa relação caótica até o fim, literalmente. Bom, Jorge Torres nasceu no dia 13 de fevereiro de 1978, no estado norte-americano da Filadélfia. Filho de um homem chamado Jorge Torres Sr. e uma mulher chamada Blanca Torres. Como já deu para perceber pelo sobrenome da família, né? O Jorge tinha ascendência latino-americana. A família era muito grande e muito unida. Os pais do Jorge haviam imigrado para os Estados Unidos pouco antes dele nascer. E junto deles foram seus irmãos e parentes próximos, o que fez com que todos se apoiassem e ajudassem uns aos outros. O Jorge tinha vários irmãos e ele foi descrito por amigos e familiares como um jovem sonhador e do bem. O seu maior desejo era viajar pelo mundo, em especial pela Ásia. O rapaz sonhava assim em conhecer a Tailândia e também Singapura. O homem também era muito, mas muito apegado à sua mãe. Ele e a Blanca eram quase inseparáveis. Ele dizia que o seu pai era um exemplo, um herói para ele. Mas a sua mãe, ela era o grande amor da sua vida. Inclusive, este é um ponto que me chamou muita atenção, porque um homem que respeitava tanto seus pais e amava tanto a sua mãe, não parecia ser capaz de ser abusivo com uma mulher. Mas é aquilo, né, gente? As aparências enganam. E já já vocês vão entender do que eu estou falando. Antes de conhecer a Sarah, o Jorge chegou a se relacionar com uma outra mulher com quem ele teve 3 filhos. A Sarah, pessoal, era divorciada e tinha um filhinho também que na época dos fatos tinha 4 anos de idade. Hoje ele deve ter por volta aí de uns 8 anos, acredito eu, pelas minhas contas. Bom, quando se conheceram foi tipo assim, amor à primeira vista. Os dois se encontraram em um pub e a Sarah ficou encantada com o jeito do Jorge. Ela dizia para suas amigas que o homem era latino e tinha o sangue quente, característica que gerava muita atração na mulher. No começo foi tudo um mar de rosas, os dois saíam muito para dançar, a Sarah parecia estar apaixonada pelo Jorge e ele também aparentemente estava caidinho por ela. Não demorou muito para os dois engatarem em um relacionamento sério e rapidinho já estavam morando juntos, em uma casa em Winter Park, na Flórida. A partir da segunda semana que estavam ali morando juntos, o negócio começou a degringolar, viu, gente? A Sarah era super ciumenta e foi relatado que quando o Jorge chegava do trabalho, ela até pedia para cheirar a cueca do namorado para tentar meio que farejar algum tipo de traição. Quando eu li essa informação, eu meio que torci um pouco o nariz porque é inacreditável que existam pessoas que façam esse tipo de coisa, né? Até porque, me desculpa, mas como que você vai farejar uma traição
a partir de uma cueca. É cachorro agora? Bom, mas não era só a Sarah que era surtada não, viu gente? Tanto é verdade que os dois chegaram a ser presos várias vezes por agredirem um ao outro. E de verdade, esse era o momento assim perfeito para eles romperem este relacionamento, porque daí para frente foi só ladeira abaixo. Documentos oficiais do condado de Oregon demonstram que a Sarah chegou a pedir uma ordem de restrição contra o George e tinha até uma denúncia sobre um braço quebrado. E embora o homem tenha dito aos policiais que a Sarah quebrou o próprio braço para incriminá-lo, ele acabou sendo preso e ficou detido por 3 meses. Quando foi solto, a Sarah estava na porta da delegacia esperando o seu amado com uma caixa de chocolates e um buquê de flores. Desculpa, mas eu acho tudo isso muito bizarro, sabe? Bom, eu acredito que alguns casais são tão incompatíveis que despertam o pior um do outro. E talvez seja esse o caso, viu, gente? Vocês vão perceber que eles eram muito incompatíveis. Em 2019, foi a vez da Sarah ser detida após apertar muito forte ali o pescoço do seu namorado e quebrar um prato em sua cabeça. Assim que foi libertada, os dois reataram novamente e continuaram com este relacionamento maluco entre tapas e beijos. Ainda em 2019, várias pessoas presenciaram uma briga do casal dentro de um bar. Na ocasião, o George encontrou a Sarah conversando com um rapaz. Ele ficou revoltado e pensou imediatamente que estava sendo traído. E o que ele fez? Agarrou a mulher ali pelos cabelos no meio do bar, mas ela não deixou barato não, viu? E tratou de quebrar um copo bem na testa do homem. Era um verdadeiro assim, Deus nos acuda. E depois de todo esse tiro, porrada e bomba, foi todo mundo parar dentro da delegacia. Chegando no gabinete do xerife, ele descobriu que ambos tinham várias ordens de restrições protocoladas um para o outro. Ou seja, não era nem para eles estarem no mesmo ambiente. E no final das contas, eles acabaram saindo de mãos dadas da delegacia. No dia seguinte, eles brigaram novamente no mesmo bar e foram proibidos de voltar a frequentar o local. Na verdade, vários pubs da cidade já tinham banido o casal justamente por conta dessas confusões. Era muito rotineiro eles beberem e brigarem. Depois disso, o George foi preso mais 2 vezes por agredir a Sarah, mas ele não ficou muito tempo na cadeia, porque a mulher sempre retirava as queixas. Em agosto de 2019, a Sarah foi detida mais uma vez após ter jogado água fervendo nas partes íntimas do George. E em setembro do mesmo ano, o George foi detido por chutar o olho da Sarah. Mas como vocês devem imaginar, tudo acabou em pizza e os dois continuaram juntinhos igual um casal de pombinhos. Só que não, né? Bom, na virada do ano de 2020, a polícia foi acionada pelos vizinhos que reclamaram do barulho na casa do casal. Chegando lá, os oficiais descobriram que havia acontecido mais uma briga e o George estava com um corte em sua coxa esquerda e a Sarah com a sua orelha inchada e cheia de sangue. Nenhum dos dois prestou queixa contra o outro e após dar uma advertência sobre o barulho, os oficiais deixaram o local. Em fevereiro de 2020, o negócio ficou feio, viu, gente? A Sarah estava possuída de ciúmes. Ela tinha certeza que o George tinha uma amante. Para vocês terem noção, além de cheirar a cueca do namorado, coisa que ela já fazia com frequência, ela também passou a segui-lo e até instalou um aplicativo espião no celular do homem. Teve até uma vez que o George estava caminhando com uma tia em um parque local e a Sarah chegou assim por trás e chutou a bunda da mulher. Quando ela viu que era a tia do George, ela ficou super envergonhada e pediu milhões de desculpas. Mas neste dia o George não voltou para casa. Ele estava ficando assim de saco cheio de tantos ciúmes. Agora até agredindo seus familiares, a Sarah estava, isso para ele era insano, ele não aguentava mais. A Blanca, a sua mãe, disse ao homem que ele deveria deixar a Sarah de uma vez por todas, porque uma hora algo ruim poderia acabar acontecendo. No entanto, o George mais uma vez caiu na lábia da Sarah e os dois reataram. Ela inclusive prometeu que mudaria, disse que o amava muito e que não suportaria ficar sem ele. É claro que esse tipo de comportamento possessivo é muito, mas muito perigoso. E como disse a mãe do George,
uma hora realmente algo ruim poderia acontecer. E aconteceu, viu, pessoal? Na noite do dia 24 de fevereiro de 2020, a Sarah resolveu que queria fazer uma noite romântica de vinhos e queijos para o casal. Segundo o depoimento da mulher, eles estavam na melhor fase do seu relacionamento e nessa noite em específico estavam curtindo bastante. Eles beberam muito vinho e já estavam um pouco bêbados quando decidiram brincar de esconde-esconde. Segundo o depoimento da Sarah, eles tiveram ali uma rodada do jogo, ela subiu para o banheiro, o Jorge encontrou ela e na sequência o Jorge disse que se esconderia dentro de uma mala de viagem e que ela nunca o encontraria. Ela disse que o homem jamais caberia na mala e apostou $10 que ele não conseguiria entrar no objeto. Supostamente tudo não passava de uma brincadeira e a Sarah até ajudou o homem a entrar na mala e fechou ali o zíper. Na manhã seguinte, ou seja, no dia 25 de fevereiro de 2020, a Sarah acordou e não encontrou o Jorge em lugar algum. Foi então que ela lembrou da brincadeira que os dois tinham feito e abriu a mala. O Jorge estava lá, mas já não havia mais vida no seu corpo. Ela disse que imediatamente ligou para a polícia e relatou sobre a morte do seu namorado, mas a grande dúvida que pairava no ar era como o Jorge havia morrido. O que tinha acontecido do momento em que ele supostamente entrou por vontade própria dentro da mala até o momento em que a Sarah o encontrou sem vida. Estas eram, assim, as principais perguntas que as autoridades tinham. Assim que a polícia chegou na residência, junto deles chegou uma equipe de paramédicos e eles identificaram que o Jorge tinha vários ferimentos em seu corpo, alguns mais recentes e outros já em fase de cicatrização, o que tornava toda a história muito estranha, principalmente levando em conta todo o histórico do casal. Outro ponto que chamou a atenção dos oficiais é que a Sarah, na verdade, não havia ligado imediatamente para a polícia, como todos acreditavam. Antes disso, ela tinha ligado para o seu ex-marido, um homem chamado Brian. E o Brian chegou a ir no local, ele havia estado no local antes das autoridades e ele aconselhou a Sarah a ligar para a polícia. Mas de qualquer forma, os policiais deram o benefício da dúvida para Sarah e não prenderam ela imediatamente, mas solicitaram que ela comparecesse à delegacia o mais rápido possível para estender o seu depoimento. Na delegacia foi solicitado o telefone da mulher e ela cedeu prontamente o aparelho e disse que não tinha nada a esconder, que tudo o que ela havia dito era verdade. No entanto, enquanto vasculhavam o celular da Sarah, eles encontraram 2 vídeos que haviam sido gravados na noite anterior e o conteúdo era no mínimo macabro. Um dos vídeos era da mala. Ela estava ali se mexendo, claramente o Jorge já estava dentro e inclusive suplicava por ajuda, dizendo que não estava conseguindo respirar. Sarah, I can't breathe, babe. That's on you. Sarah, I can't breathe. It's on you. Sarah. Implorando mesmo para que ela abrisse o objeto. A voz da Sarah também foi capturada na gravação e ela dizia que não abriria a mala, que era isso que ele merecia por traí-la. Ela debochava do homem a todo momento e era muito irônica com ele. O vídeo é extremamente desesperador, pessoal, eu não posso colocar aqui, né? Mas se vocês quiserem podem procurar na internet que vocês encontram, mas já aviso que dá muita aflição, tá? A Sarah foi muito cruel com o Jorge. Depois de uma prova como essas, era irrefutável a culpa da Sarah na morte do Jorge. E, inclusive, as análises forenses comprovaram que ele morreu em decorrência de asfixia. Também foi possível comprovar através dos vídeos o tempo que o Jorge ficou dentro da mala. Ao todo, o homem ficou 12 horas dentro do objeto e os peritos estimam que ele tenha morrido na metade deste tempo, ou seja, cerca de 6 horas após ser introduzido na mala, o que é desesperador, né? 6 horas ali preso naquele lugar até perder a vida. Bom, a Sarah teve a sua prisão decretada ainda no dia 25 de fevereiro e passou por mais um interrogatório. O xerife do condado perguntou o porquê dela ter feito isso com o seu namorado. No entanto, a mulher respondeu que tudo não passou de uma brincadeira, que deu errado. Ela inclusive disse que a mala não estava totalmente fechada,
e que o Jorge conseguiria sair se quisesse. No entanto, após analisar os vídeos, ficou claro que a Sarah estava mentindo e que a mala estava fechada e havia um clips no seu zíper, o que impediria a sua abertura. Quando viu que não tinha saída, a Sarah mudou o seu depoimento e disse que o Jorge era extremamente abusivo e violento e que ela só agiu em legítima defesa. Durante a sua audiência de custódia, a Sarah se declarou inocente sobre a acusação de assassinato em segundo grau. No entanto, a juíza que presidia a audiência declarou a sua prisão preventiva sem a possibilidade de pagar fiança para responder o processo em liberdade. Enquanto aguardava o julgamento, a Sarah enviou várias cartas para a juíza que havia decretado a sua prisão preventiva, se queixando da sua equipe de defesa, dizendo que eles não haviam feito um bom trabalho. Ela também trocou de advogado várias vezes, cerca de 7 vezes para ser mais exato, o que atrasou o processo e fez com que o julgamento fosse adiado por mais de uma vez. No dia 23 de julho de 2023, o advogado da Sarah apresentou uma nova estratégia de defesa e alegou que sua cliente sofria de síndrome da esposa maltratada. A síndrome da mulher maltratada é um quadro psicológico que afeta o comportamento e a capacidade de avaliação das mulheres vítimas de sistêmica violência doméstica na relação conjugal. Dependendo de como fosse acatada essa declaração, as ações da Sarah poderiam ser legítimas e ela seria totalmente inocentada. O juiz do caso deu um prazo de 90 dias para que a defesa apresentasse um laudo comprovando a síndrome. No entanto, em agosto de 2023, ou seja, um mês após a alegação, o advogado se retirou do caso, alegando conflitos de interesse. Depois disso, o tribunal nomeou uma advogada pública para a Sarah chamada Maggie Stickler. A Maggie teria que correr porque o julgamento da Sarah estava agendado para outubro de 2023. No entanto, como o prazo era curto, ela solicitou a prorrogação da audiência, o que foi concedido pelo juiz. Muitos dizem que a Sarah arrumou encrenca com todos os seus advogados anteriores, justamente para ficar prorrogando ali o julgamento. O que ela vai ganhar com isso? Ninguém sabe, até porque ela segue presa sem possibilidade de fiança, enquanto aguarda ali o seu julgamento. A família do Jorge ficou devastada com toda a situação e eles temem que, por serem latinos, jamais conseguirão justiça para o seu filho no país norte-americano. É claro que assim que sair o julgamento da Sarah, eu volto atualizando vocês sobre quanto tempo de prisão ela foi condenada. Mas o que nos conforta é que provisoriamente ela permanece presa e não há indícios de que ela saia da cadeia tão cedo, viu, gente? Mas é lógico que eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham sobre tudo isso? Deixa pra mim nos comentários, porque eu adoro passar horas lendo os comentários, é o meu passatempo preferido. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Quem ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.